Leitura do livro do Luciano Subirá, O Propósito da Família. Capítulo 1. A Família. A importância da família. Cresci ouvindo meu pai citar, muitas e muitas vezes, o versículo: Deus faz que o solitário viva em família. A razão pela qual ele enfatiza tanto isso tem a ver com sua própria história. Ele cresceu em uma família que não servia a Jesus, embora quase todos vieram a se converter depois. E pela ausência de valores bíblicos, sua família apresentou inúmeras deficiências. Meu avô paterno suicidou-se quando meu pai tinha apenas 12 anos. O fato dele não ter morrido imediatamente após o autoenvenenamento ameniza um pouco a situação, uma vez que deu claras mostras de arrependimento no período de quase um dia que levou até que infelizmente morresse. Porém, mesmo antes da trágica morte de meu avô, o meu pai não desfrutou uma vida familiar exemplar. A falta de afeto, rigidez excessiva na disciplina e muitos outros fatores contribuíram para grandes lacunas emocionais. O fato é que papai cresceu não apenas sentindo a falta de uma família estruturada, mas depois da conversão, deparou-se com o que para ele era mais do que uma promessa. Era a revelação de um propósito divino. Deus faz com que o solitário viva em família. De alguma forma, seja ao mencionar tanto esse versículo, ou a ensinar outros princípios bíblicos para a família, meu pai conseguiu encher meu coração com um sentimento de muito valor para com a família. E mesmo reconhecendo que o lar em que cresci não era perfeito, percebo que meu pai me fez acreditar e sonhar com o plano divino para a família. Entendo que muito do que o Senhor deseja fazer em nossas vidas depende do nosso entendimento acerca do valor da família. Portanto, penso que a melhor forma de iniciar este livro seja destacando a importância que a família tem. Quero, contudo, enfatizar a importância da família na ótica espiritual, aos olhos de Deus e à luz do que a Bíblia ensina. Muita gente só enxerga o valor emocional, sentimental da família. Mas o problema dessa avaliação é que a família somente é boa quando as circunstâncias resplandam tal sentimento. Quando há crise, problemas de relacionamento e uma série de outros fatores que contribuem para que as emoções se desgastem. O valor contribuído à família é seriamente comprometido. Atribuir à família apenas o valor sentimental pode ser algo muito traiçoeiro. Precisamos ir além disso e entender o valor que o Pai Celestial agregou à família. Então, somente então, poderemos trabalhar o valor emocional, permitindo que ele se alinhe aos que as Escrituras Sagradas ensinam. Portanto, para consolidar o conceito do valor familiar, quero discorrer sobre os princípios e valores bíblicos acerca da família. Deus pensa em termos de família. O Senhor não trata apenas com indivíduos, mas também com famílias. É claro que a salvação é individual e a fé é a escolha, com suas consequências. Também é o juízo vindouro. Também tem essa característica e é por isso que a palavra de Deus declara: assim, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Contudo, quando falamos a respeito de propósito, não de responsabilidade, percebemos que a Bíblia apresenta um Deus que pensa em termos de famílias, e não apenas de indivíduos.
Quando o Senhor chamou o patriarca Abraão, na ocasião ainda chamado de Abraão, e fez com que ele uma aliança, ainda que estivesse tratando com um indivíduo, estava também focando a família. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe que o Senhor fala de multiplicar a família de Abraão com o propósito de abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, Deus está prometendo abençoar uma família para, através dela, poder abençoar todas as demais famílias do planeta, em todas as épocas. É evidente que o Criador, em seu plano e propósito para a humanidade, pensa em termos de família. Encontramos este padrão de salvação individual e propósito familiar. Nas histórias bíblicas, basta recordar o que aconteceu com Noé. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrará na arca, tu e contigo teus filhos. Tu contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Noé chamou a atenção de Deus com sua integridade. Ele sozinho conseguiu isso, mas o livramento se estendeu a toda a sua família. Vemos o mesmo acontecendo com Ló. Então disseram os homens a Ló: tens mais alguém aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quanto tens na cidade, tira-os para fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar. Portanto, o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Tendo saído Ló, falou com seus genros, que haviam de casar com suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. E ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereça no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele, e a mulher e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim tiraram e puseram para fora da cidade. Quando os tinha tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhe para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te de lá para o monte, para que não pereça. O que podemos dizer da família de Ló? Sua mulher, ao sair de Sodoma, olhou para trás, desobedecendo a ordem divina e demonstrando saudade daquele lugar, e foi julgada por Deus. Seus futuros genros não creram em sua mensagem e ainda zombaram dele. Suas filhas o embebedaram para cometer incesto. Você consegue enxergar uma grande justiça na vida destes familiares? Eu não. Aliás, vale ressaltar que quem foi chamado de justo pelas Escrituras foi somente o próprio Ló. Se reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente, e se livrou o justo Ló.
atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma, justa com as injustas obras deles. Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. Mas ainda que a salvação seja individual, Deus, em termos de propósito, também trata com as famílias. Continuamos encontrando este fato nas páginas do Novo Testamento. E ele nos contou como virá em pé em sua casa o anjo, que lhe disse: envia a Jopé e manda a chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Precisamos compreender esse propósito divino para a família. Entender o projeto de Deus nos ajudará a discernir o valor que Ele atribui à família. Bênçãos familiares. Vimos em Gênesis que no plano de Deus a família tanto é abençoada como também é abençoadora. O Senhor disse que abençoaria a Abraão e sua descendência familiar, e que através da família, o patriarca, todas as demais famílias da terra seriam abençoadas. É interessante notar que na Bíblia, sempre que Deus abençoa alguém, também abençoa a sua família. Vemos isso na vida de Potifar, capitão da guarda do faraó. Desde que pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Também devemos o mesmo com as parteiras que, por temor a Deus, desobedeceram a ordem do faraó de lançar no rio Nilo os recém-nascidos dos hebreus que eram do sexo masculino. Vejamos, também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele lhe estabeleceu as coisas. As Escrituras também enfatizam isso acerca de Obed-edom. E ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, e o Gitita, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Há uma evidente relação entre as bênçãos divinas e a família. Uma das primeiras bênçãos mencionadas como consequências da obediência ao Senhor em Deuteronômio: bendito o fruto do teu ventre. Quem pregou na cerimônia do meu casamento foi o meu pai. Na ocasião, o pastor Juarez Subirá falou de um texto bíblico que cresci escutando e mencionou o Salmo 128. Veja os 4 primeiros versículos desse salmo. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera no interior da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua casa. Eis que assim será abençoado o homem que temer ao Senhor. Deus fala de prosperidade material e da família, e depois de falar da bênção sobre a família de quem teme ao Senhor, o salmista enfatiza: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A bênção da família parece vir até mesmo antes das outras. Sejam os nossos filhos, na sua mocidade, como plantas bem desenvolvidas, e as nossas filhas como pedras angulares lavradas, como as de um palácio.
estejam repletos os nossos celeiros, fornecendo toda sorte de provisões. As nossas ovelhas produzam a milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Os nossos bois levem ricas cargas e não haja assaltos, nem sortidas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Algo interessante que percebo nas Escrituras é que Deus não somente abençoa a família, mas também vê a própria família em si mesma como uma bênção oferecida aos homens. Deus faz que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Ele faz com que a mulher estéril habita em família e seja alegre, mãe de filhos, louvai ao Senhor. Durante muito tempo eu acreditei que o Senhor abençoava a família porque Ele era importante para nós. Portanto, como forma de nos agradar pelo valor que nos damos à família, o Pai Celeste a abençoava. Contudo, descobri, e falarei disso mais adiante, que Deus não abençoa a família apenas por ser importante para nós. É muito mais do que isso, uma vez que a família é importante para Ele, e as bênçãos prometidas em todo o tempo sobre as famílias somente fortalece esse conceito. Mandamentos familiares. Além das bênçãos sobre a família, que revelam o quanto o Senhor a aprecia e quer que vivamos o seu melhor, encontramos na palavra de Deus também a questão dos mandamentos familiares. Desde que instituiu a família, o Criador a protegeu, dando aos homens leis que deveriam proteger a instituição chamada família. Nos 10 mandamentos, temos 2 deles, diretamente ligados à questão familiar: a ordem de honrar os pais e a de não adulterar, sem contar o de não cobiçar a mulher do próximo. As Sagradas Escrituras estão repletas de mandamentos familiares, ordens divinas acerca da família, da vida familiar. Esses mandamentos, se obedecidos, trazem bênçãos sobre a vida daqueles que os praticam. Porque, por outro lado, a quebra desses mandamentos, que denominam pecados familiares, também trarão consequências diferenciadas. Falarei mais sobre isso no capítulo com o mesmo tema. A ordem divina de honrar os pais, por exemplo, é chamada de o primeiro mandamento com promessa. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Obedecer aos mandamentos que protegem a família nos farão ser bem-sucedidos em tudo e ainda aumentar nossos dias de vida. Prosperidade e longevidade num pacote só. Os filhos devem a seus pais não apenas obediência, mas também honra. Ao se casarem, os filhos deixam pai e mãe e se unem ao seu cônjuge. Isso põe fim à necessidade de obediência, mas não de honra. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiros a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus progenitores, porque isso é agradável a Deus. Os filhos devem recompensar seus pais, que os criaram quando esses chegaram à velhice. Devem suprir seus progenitores, não só em suas necessidades materiais.
ainda que não devam mais a obediência de quando viviam sob seu teto. Deve honrar sempre. Além dos mandamentos que determinam a conduta dos seus filhos para com os pais, também encontramos na Bíblia os mandamentos que determinam a conduta dos pais para com os filhos, especialmente a ordem de criá-los no temor do Senhor. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Que o bispo governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Também há mandamentos dados por Deus para os cônjuges. O marido deve amar sua mulher, honrá-la e tratá-la de forma correta. A esposa deve submeter-se a respeitar seu marido. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Falarei mais acerca disso na seção que trata dos deveres dos cônjuges. A família em nossa escala de valores. A escala de valores de muitos cristãos está desordenada. Alguns estão vivendo de modo desordenado, porque não fazem a menor ideia do que as Escrituras ensinam a respeito do assunto. Outros, porque mesmo tendo os valores e propriedades devidamente ordenados no conceito mental, não conseguem mantê-los na prática. Para quem deseja viver no lugar correto de importância à família atribuída por Deus, a primeira coisa a ser feita é conhecer a escala de valores do ponto de vista de Deus, ou seja, aquilo que a Bíblia ensina. Depois é lutar para fazer funcionar Deus em primeiro lugar. Não há nada, absolutamente nada, que possa ocupar o primeiro lugar de nossas vidas, a não ser Deus. O mandamento dado a Moisés foi lembrado e enfatizado pelo próprio Senhor. Aproximou-se dele um dos escribas, que os ouvirá discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Amar ao Senhor de todo o nosso coração, alma, entendimento e forças é colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Jesus deixou bem claro qualquer que quisesse segui-lo como discípulo, que deveria reconhecê-lo em primeiro lugar em suas vidas, na frente das pessoas que normalmente nos são as mais amadas e queridas. Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmão e irmãos, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O Senhor deve estar à frente dos pais, cônjuge, filhos e qualquer outro familiar. Ele deve ser o primeiro valor
em nossa lista ou escala de propriedades. Deve vir antes de nossa própria vida, deve vir antes de nossos bens ou qualquer outra coisa. Quando falamos sobre Deus vir antes, não é porque as outras coisas não têm mais lugar em nossas vidas. Apenas elas vêm depois. Por exemplo, se o meu cônjuge, incomodado com a minha fé, me dá um ultimato e me manda escolher entre ele ou o Senhor, me disponha a sacrificá-lo e ficar com Deus, pois Deus é o maior valor da minha vida. Mas se mesmo não sendo cristão, meu cônjuge não se importa que eu busque ao Senhor, então ela passa a ser meu segundo maior valor ou propriedade. O primeiro lugar de nossa vida, indiscutivelmente, é de Deus. Mas buscai primeiro o seu reino e essa justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Repetindo, isso não quer dizer que as outras coisas não caibam em nossas vidas, tão somente que elas vêm depois de Deus. Família em segundo lugar. Muita gente tem errado ao pensar que a igreja ou o ministério vem logo depois de Deus. Na verdade, a família vem em segundo lugar. Conheci quando ainda era um adolescente uma senhora do interior de São Paulo que disse que Deus a chamou para uma missão e desapareceu de casa por mais de um mês. Quando os irmãos da congregação perceberam o que estava acontecendo, tiveram que cuidar dos filhos dessa mulher que não tinha o que comer e nem vestir. O marido estava furioso porque roupas chegaram a apodrecer no tanque. Enquanto a família aguardava ansiosa o término da missão, isto é um absurdo. Uma mulher dessa, ainda que se intitule missionária, não conhece a Bíblia. Até no caso de diminuir a intensidade do contato físico para se dedicar à oração, o casal deve estar em acordo. Mas aquela mulher não consultou seu marido e apenas disse: Deus me chamou e eu estou indo. E ainda por cima dizia que o marido era um carnal ao ponto de não discernir a voz de Deus. Como declarou Moody, o grande evangelista, acredite que a família foi estabelecida muito antes da igreja. E o meu dever é primeiro com minha família. Não devo negligenciar minha família. Veja o que as Sagradas Escrituras ensinam acerca do lugar da família na nossa escala de valores. Mas se alguém não cuidar dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé. E é pior que um incrédulo. Não há dúvida de que a família é nossa segunda propriedade depois de Deus. Se alguém negligenciar sua família por causa da igreja, do ministério ou de qualquer outra coisa, por mais espiritual que pareça, estará contra a palavra de Deus. Paulo diz que tal pessoa está negando a fé e é pior do que um incrédulo. Agora veja, o apóstolo estava falando com os crentes que iam à igreja, mas estavam negligenciando o lar. Logo, concluímos que a família vem antes da igreja na nossa escala de valores. Há um outro contexto que mostra claramente a família como uma prioridade antes da igreja e do ministério. É o conselho pastoral que Paulo queria estender a todos os ministérios debaixo da supervisão de Timóteo. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Observe que o homem de Deus deve ser exemplar quanto à sua família,
fiel à sua esposa e governando bem sua casa e seus filhos. Caso contrário, não poderá cuidar da igreja e ministério. A palavra de Deus não deixa a menor sombra de dúvida quanto ao lugar que nossa família deve ter na nossa escala de valores. Mas muitos cristãos têm negligenciado a sua família. Muitos pais que não dão tempo e atenção aos seus filhos se queixam de vê-los desviados, mas não se apercebem que estão andando em desordem. Há esposas perdendo seus maridos e vice-versa, porque não os colocam no lugar certo na sua escala de valores. É hora de ordenarmos nossos passos e darmos atenção, honra e dedicação devidas à família. Trabalho em terceiro lugar. É impressionante a facilidade com que nós levamos aos extremos. De um lado, temos na igreja pessoas que são viciadas em trabalhos e cujas vidas não estão em ordem, pois desrespeitaram a escala bíblica de valores, pondo o trabalho em primeiro lugar. De outro, temos aqueles que relegaram ao trabalho o último lugar na sua escala de valores, ou que nem mesmo colocam o trabalho em sua propriedade. Quando a Bíblia fala daquele que não cuida da sua família sendo pior do que o descrente, está falando no contexto sobre sustento material, sobre provisão das necessidades físicas. O cristão que não leva a sério o trabalho ao ponto de deixar sua família passar necessidade está violando os dois valores mais importantes que vêm logo depois de Deus. O trabalho é uma ordem bíblica. É o meio do homem sustentar sua casa e viver dignamente. Além disso, por meio do seu ganho, ele também poderá servir ao reino de Deus e ao necessitado. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A Bíblia também diz que aquele que não trabalha está andando desordenadamente fora do plano divino. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. O mandamento de Deus é claro. Quem não trabalha não deve ser sustentado pelos outros. Cada homem tem a obrigação e a responsabilidade de se envolver com o trabalho. Isso não apenas o proverá quando as suas necessidades, mas ocupará corretamente o seu tempo, livrando-o de outros problemas. Paulo se orgulhava de nunca ter sido um peso para ninguém, e de suas próprias mãos, seu trabalho, terem-lhe provido o sustento. Mesmo quando Deus chama alguém para o ministério de tempo integral, o que também é trabalho, deve-se ter a sensibilidade de reconhecer que, em determinados momentos, devido à falta de recursos, nada há de errado em se trabalhar em uma outra área, até que a condição de sustento mude. Foi isto que aconteceu com Paulo em Corinto. Na vida dos que se dedicam de tempo integral, o ministério se enquadra na prioridade trabalho. Jesus, ao enviar seus discípulos para pregar e ministrar ao povo, aplicou a eles o termo trabalhadores e mencionou seu direito de salário, que é a recompensa legítima do trabalhador. Alguns estudantes crentes não sabem onde deve colocar seus estudos nessa escala.
considerando que o estudo é um meio de profissionalização e preparo para melhores trabalhos. Deve ser colocado no mesmo lugar que o trabalho. Porém, algumas famílias conseguem manter seus filhos somente estudando sem que trabalhem, mas a maioria não. Portanto, devemos aconselhar e encorajar nossos jovens que enfrentem a correria de exercer as duas atividades, pois, independentemente da necessidade financeira, o trabalho engrandece e amadurece a pessoa. Se dermos o valor devido a cada uma dessas atividades, mantendo-as em ordem na escala de valores e respeitando esta ordem em nosso dia a dia, deixaremos de ter muitos dos problemas que têm nos incomodado. O trabalho tem o propósito de servir ao cuidado familiar, mas requer muita atenção e equilíbrio de nossa parte, uma vez que alguns, por se dedicar demais ao trabalho, acabam perdendo a própria família, da qual deveriam cuidar, enquanto outros, por sua vez, negligenciam o cuidado básico. No próprio capítulo, quero ajudá-lo a entender um pouco mais acerca da importância da família. Neste primeiro capítulo, vimos vários argumentos e princípios que mostram o incontestável lugar de importância que a família tem aos olhos de Deus. No capítulo seguinte, veremos por que a família é tão importante para o Senhor.